Nós vamos continuar na nossa série, está bem próximo do fim, né? Iniciamos hoje o capítulo 13 de Marcos, são 16 capítulos, né, do Evangelho segundo Marcos, e hoje nós iniciamos o capítulo de número 13, já bem próximo ali do momento da cruz, né? Nós estamos aí vendo a última semana do Senhor Jesus Cristo, desde o capítulo 11, quando o Senhor adentra ali a cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, e agora chegamos a um capítulo muito especial do Evangelho segundo Marcos, um capítulo muito importante de ser compreendido dentro do contexto daquilo que nós encontramos nesse Evangelho, o contexto de discipulado, de seguir ao Senhor Jesus Cristo, de conhecer ao Senhor e seguir a Ele. O capítulo 13, irmãos, ele traz a seção mais longa de ensino, de instrução do Senhor Jesus Cristo em todo esse Evangelho segundo Marcos. Maior, inclusive, que o capítulo 4, quando nós temos ali um resumo sobre as parábolas que o Senhor conta. Essa é a maior seção de ensino desse Evangelho, do Evangelho segundo Marcos. E esse é o chamado, né, todo o capítulo 13 é um sermão, e esse é chamado de o sermão escatológico de Jesus, que também, claro, em Mateus e em Lucas ele é ali apresentado, né, ele é relatado com até mais detalhes em alguns destes, mas aqui em Marcos ele mantém essa característica do sermão escatológico do Senhor Jesus Cristo. E sempre que nós pensamos em escatologia, sempre que nós pensamos na doutrina das últimas coisas, nós tendemos, irmãos, a pensar no futuro. Nós associamos a revelação, nós associamos o propósito da escatologia diretamente à revelação de eventos futuros, à revelação de datas, de números, de figuras, como nós vemos muito lá no livro de Apocalipse. Tudo isso nós associamos como relacionado ao propósito de entendermos o que acontecerá no futuro. Embora, é claro que esse seja um aspecto muito importante da literatura apocalíptica, é preciso considerar o contexto original em que esses escritos são encontrados. É preciso considerar esse contexto para que nós possamos entender a aplicação e a relevância desses escritos para os seus primeiros leitores, para aqueles que receberam de primeira mão tais escritos, e também para nós, é claro, porque eles foram preservados para que nós aprendêssemos, para que nós fôssemos instruídos pelo Senhor. E quando estudiosos sérios desses textos, esses textos escatológicos, esses textos que apresentam ali mensagens apocalípticas, né? Quando estudiosos desses textos, eles analisam esse pano de fundo, esse contexto em que cada um deles foi escrito, geralmente, frequentemente, eles chegam à conclusão que, diferente do que geralmente nós pensamos, quando lemos, quando entendemos que tais textos nos chamam a olhar para o futuro, diferente dessa compreensão que muito facilmente nós temos, de que tais textos relacionados à escatologia, à doutrina das últimas coisas, nos chamam a olhar para o futuro, tais estudiosos frequentemente chegam à conclusão de que o propósito desses textos é nos exortar, é exortar os crentes a olharem para o presente momento. Como assim? Para que os crentes, para que todos nós possamos discernir se no presente nós temos nos mantido fiéis, se nós estamos realmente compromissados com o Evangelho e com o Senhor Jesus Cristo, diante de todos os alertas que nós recebemos por meio da palavra, inclusive esses alertas que vêm por meio de predições, de profecias daquilo que acontecerá no futuro. Eu comentei hoje pela manhã na nossa EBD
sobre um vídeo do pastor Leandro Lima, né, que é um estudioso do livro do Apocalipse, em que ele tem vários, se os irmãos procurarem no YouTube, ele tem vários e vários livros dando estudos sobre o Apocalipse. Mas esse vídeo em específico, foi até o pastor que compartilhou, acho que num grupo de formação, em que tem um debate ali e o pastor Leandro Lima, ele apresenta esse propósito a partir de um estudo mais profundo do livro de Apocalipse. Porque a primeira reação das pessoas que leem Apocalipse é pensar sobre essa questão do futuro. Muitos outros, e essa talvez tenha sido a compreensão que dominou a igreja saudável, a igreja tradicional ao longo dos últimos anos, é de que o livro do Apocalipse, por exemplo, ele tem como intuito nos trazer conforto aos crentes que estão em um momento de provação, de perseguição. Essa era uma interpretação muito comum nas igrejas saudáveis, nas igrejas que realmente se detinham ao estudo da Escritura. Mas o pastor Leandro Lima, a partir desse estudo mais profundo, e não só ele, como muitos outros estudiosos, ele apresenta como, embora não descarte outros propósitos, como o propósito do conforto, da esperança, é óbvio que tem ali, porque nos mostra o final da história, nos mostra como o que acontecerá conosco, com a igreja do Senhor no futuro. Mesmo sem descartar esse propósito, o pastor Leandro Lima ele apresenta que o propósito principal do livro do Apocalipse é exortar os crentes a se manterem fiéis no presente. Até porque naquele momento em que João escreve, né, essas cartas àquelas igrejas, naquele momento, a grande maioria das igrejas da Ásia Menor ali passava por um grande momento de esfriamento espiritual, onde, não sendo tão perseguidas diretamente, as perseguições eram pontuais, mas essas igrejas estavam pouco a pouco se moldando à realidade do Império Romano, de forma que conviver com o Império Romano fosse mais confortável. Tanto é que em cada uma dos 7 escritos que são enviados às 7 igrejas, nós temos ali o Senhor se apresentando com uma característica importante acerca do que ele vai falar, e essa característica vai mudando em função da igreja. Depois ele fala, olha, eu tenho visto as tuas obras, e ele fala estas obras, algumas boas e outras más, outras só boas e outras só más, e no final ele completa cada mensagem a cada igreja, dizendo que aquele que perseverar receberá ali a coroa da vida, ou receberá um novo nome. Então, ali em Apocalipse, o que nós temos é uma exortação, um chamado à fidelidade, a manter-se firme, a perseverar na fé, para que a coroa da vida seja entregue, para que aquele conforto que vem por meio da revelação do que acontecerá nos últimos dias possa ser tomado pelos crentes, porque eles se mantêm fiéis, eles sabem que é para eles que o Senhor lança aquele conforto. Então, esse propósito, que é um propósito original ali, para os primeiros leitores do Apocalipse, é também um propósito que pode ser aplicado nos dias de hoje, de perseverança, de exortação à igreja do Senhor a se manter quente, não morna, a igreja do Senhor a se manter firme no Senhor, fiel ao Senhor, mesmo em meio a toda e qualquer possibilidade de engano, porque nós não seremos enganados. A nós foi entregue o Espírito Santo da verdade. O mesmo João, em sua epístola, a primeira epístola, ele fala sobre isso. Então, meus irmãos, assim como nesse livro do Apocalipse, aqui também, em Marcos capítulo 13, a linha que conduzirá ao entendimento desse capítulo é essa linha de exortação à fidelidade dos crentes. O que é revelado aqui é revelado não com o propósito de estabelecer um calendário, de revelar datas. Isso não faz sentido, até porque o próprio Senhor Jesus disse que ao Filho não foi permitido conhecer o dia, a data correta. Existe um propósito específico ali para aquelas revelações. Obviamente, irmãos, o Senhor Jesus está predizendo, está profetizando sobre eventos futuros aqui.
Eventos estes que aconteceram e que continuam acontecendo. Os eventos que são narrados ao longo de todo, ou melhor, que são profetizados ao longo de todo o capítulo 13 de Marcos, são eventos que tanto aconteceram lá por volta do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi abaixo, foi derrotada, foi destruída e o templo foi destruído junto, mas também são eventos que estão acontecendo continuamente desde a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde esse período até o dia em que Ele retornar, nós estaremos em meio a essas tribulações, em meio a esse princípio de dores que só terá fim quando o abominável, né, aquele que é o anticristo, se levantar e o Senhor então retornar para entregar o reino ao Pai. Óbvio, o Senhor Jesus está profetizando aqui sobre eventos futuros, mas o propósito de todo esse relato não é entregar para nós datas ou um calendário ou um plano para o futuro. Não é esse. O propósito para esse relato é exortar aqueles discípulos e todos os demais discípulos que viriam a se manterem fiéis no presente, enquanto estão trilhando o caminho do discipulado, enquanto estão dia a dia, como foram exortados no capítulo 8, negando a si mesmos, tomando a sua cruz e seguindo ao Senhor Jesus Cristo. É a isso que os discípulos são exortados, a perseverarem até o fim, como é resumido no versículo 13. Porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ao longo de todas as exposições que nós teremos no capítulo 13 de Marcos, nós estaremos refletindo sobre a necessidade de vigiar. A necessidade que todo discípulo tem de estar atento, de estar preparado para que possamos então nos mantermos fiéis ao Senhor, firmes, perseverando até o final, ao longo de todo esse caminho do discipulado. É por isso que eu coloquei o tema da nossa mensagem de hoje, a vigilância no caminho. Eu até depois fiquei pensando se esse seria o melhor tema, porque esse é o núcleo central de todo o capítulo 13, vigilância. Essa é a palavra mais importante desse capítulo 13, vigilância. Desde o início, por meio de outras palavras que apresentam outros aspectos dessa vigilância, como é a palavra vede, que eu vou já comentar sobre ela, até o final, quando de forma clara que o Senhor fica exortando, vigiai, 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 ele repete isso o tempo todo, vigiai. Esse é o tema central de todo esse capítulo 13. E é nessa linha que nós iremos refletir ao longo do capítulo 13. Na primeira porção desse sermão escatológico, nós refletiremos sobre um aspecto dessa vigilância. Um aspecto relacionado ao discernimento que vai além do que os outros, aqueles que são deste mundo, aqueles que são deste reino, podem ter. E é aí que entra essa palavra vede que eu comentei aqui. Essa palavra vede aqui, irmãos, ela é traduzida de maneiras diferentes, mas é a mesma palavra. No versículo 2, quando o Senhor diz, vês estas grandes construções, esse vês é a mesma palavra que é traduzida aqui como vede no versículo 5. No versículo 5, o Senhor chama os discípulos e diz, vede que ninguém vos engane. E lá no versículo 9, nós temos mais uma vez essa mesma palavra sendo utilizada, agora traduzida aqui como sobreaviso, né? É uma expressão, estais vós de sobreaviso. É a mesma palavra, só que devido a uma expressão que é montada, eu vou detalhar melhor depois, o tradutor aqui utilizou essas palavras para traduzir, e não o vede, mas é a mesma. Então aqui nós temos uma marcação de 3 vezes em que o Senhor utiliza essa palavra vede, que aponta para discernimento, que aponta para enxergarmos além, que aponta para a capacidade que foi dada a você que recebeu o Espírito Santo, para que você possa ver. Vede. Você pode ver. Vede. É isso que o Senhor está falando aqui nesses três versículos, ou nesses 3 momentos em que ele utiliza essa mesma palavra. E a divisão do nosso
da nossa reflexão hoje aqui está amparada nesses três momentos em que ele utiliza essa palavra vede. Então, o ponto central da nossa reflexão é vigie. Mantenha-se em alerta, mantenha-se atento, esteja alerta. Como inicialmente devemos entender isso? Ao longo dessa primeira porção, até o versículo 13. 3 pontos. Vigie. Primeiro ponto. Não permita que os teus olhos te enganem. Esse é o primeiro ponto, que vem dos versículos 1 e 2, dessa expressão vez, né? A utilização da palavra vede aqui, pela primeira vez. O segundo ponto. Vigie. Vigia, irmão, né? Vigia, vaso, né? Vigie. Não permita que os teus ouvidos te enganem. É o segundo ponto, que vai do versículo 3 ao versículo 8, quando o Senhor, lá no versículo 5, diz: vede que ninguém vos engane. E o terceiro ponto, vigie. Não permita que o teu coração, e aqui coração é aquela expressão judaica, não nossa, né? Não é só o centro das emoções, não. O coração aqui como mente, coração, centro das vontades, né? Aquilo que nós temos visto que é a palavra mais utilizada nas Escrituras, por conta dessa influência judaica. Então, o terceiro ponto, vigia, não permita que o teu coração te engane. Não permita que você perca o foco em relação ao seu propósito neste mundo, enquanto você está nesse mundo, que é do versículo 9 ao versículo 13, que é pura evangelização aqui. É a associação direta dos momentos de tribulação e de perseguição, como tendo um intuito, um propósito muito claro de sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Pensando nisso, pensando em toda a quantidade de compreensão que nós podemos ter aqui, eu desisti de fazer esses 3 pontos hoje. Então hoje nós veremos somente os 2 primeiros pontos. Então hoje nós veremos os 2 primeiros pontos. Não permita que os teus olhos te enganem, não permita que os teus ouvidos te enganem. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós estamos diante da Tua Palavra totalmente dependentes do Senhor. Não há, Senhor, nenhuma capacidade em nós que nos permita alcançar as maravilhas da Tua Palavra, daquilo que foi revelado pelo Senhor. Mas nós cremos e confiamos no Teu Santo Espírito que nos foi dado. E por isso, Senhor, nós te pedimos, ilumina-nos. Usa, Senhor, a Tua Palavra para abrir ainda mais os nossos olhos, para que possamos compreender um pouco mais com o nosso coração a verdade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e como devemos segui-lo, como o Evangelho que nos foi dado molda totalmente a nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Ajuda também aqueles que ainda não te conheceram. Ajuda, Senhor, aqueles que, mesmo achando que entenderam o Teu Evangelho, este não chegou ao seu coração, que vida, Senhor, seja dada hoje por meio da Tua Palavra. Nós confiamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, ao primeiro ponto da importância de vigiarmos. Vigie, não permita que os teus olhos te enganem. Vamos ler os versículos 1 e 2 novamente, do capítulo 13 de Marcos. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus, ele aqui saiu do templo, e essa não é uma mera descrição física do que aconteceu. Aqui nós temos o evangelista Marcos mostrando, simbolizando a ruptura final e definitiva do Senhor Jesus com o templo. Ao longo dos últimos capítulos, capítulo 11 e 12, nós vimos ali os embates finais do Senhor chegando no templo, julgando o templo e então condenando o templo, e aqui ele sai do templo para não mais voltar. O Senhor não volta mais no templo depois desse versículo em que ele saiu do templo.
E enquanto o Senhor está saindo com seus discípulos ali, um destes discípulos está maravilhado. Ele está ali seduzido, encantado pela grandiosidade daquele templo. Aqui nós temos essa expressão, né? Esse mestre, que tem um ponto de exclamação, é para ser assim, gritado, né? O discípulo está impactado com a grandiosidade do templo. E é interessante perceber que esse discípulo que caminha com o Senhor há quase 3 anos já, ele está encantado e maravilhado, mesmo tendo visto tudo o que aconteceu no templo, que nós vimos aqui relatados desde o capítulo 11, capítulos 11 e 12. Esse discípulo, ele viu o Senhor Jesus expulsando ali pessoas que vendiam e compravam no templo. Esse discípulo viu o Senhor Jesus derrubando mesas e cadeiras enquanto ali julgava aquele templo, aquele lugar. Esse discípulo viu o Senhor Jesus afirmar que o templo fora transformado em um covil de salteadores, em um esconderijo para ladrões. Esse discípulo viu o Senhor Jesus amaldiçoar aquela figueira que secou desde a sua raiz, enquanto ele caminhava para o templo, em um paralelo direto com o templo. E no versículo 14 do capítulo 11 de Marcos, Marcos deixa bem claro, e os discípulos ouviram isto, deixando claro que os discípulos entenderam que existia algo ali, existia um paralelo ali. Esse discípulo, ele viu o Senhor Jesus sendo alvo de embates e de oposição no templo pelos líderes daquele templo. E mesmo assim, esse discípulo está maravilhado, está impressionado com o templo, com a grandiosidade daquilo que foi feito pelos judeus. O que ele está expressando aqui é um tipo de orgulho por aquilo estar ali, por aquilo ter sido feito pelos judeus. E esse foi um dos propósitos de Herodes. Herodes o Grande, quando fez isso, teve intenções puramente políticas, de trazerem um povo para si, de levantar um monumento maravilhoso para ganhar politicamente com isso. Do ponto de vista humano, do ponto de vista arquitetônico, o templo era realmente algo espetacular, irmãos. Na época de Jesus, nesse momento que é relatado aqui, já fazia 50 anos que esse templo estava em construção. Herodes já tinha começado há 50 anos atrás a construir esse templo e não tinha terminado ainda. Tamanha era a grandiosidade dessa edificação. O templo ele só foi concluído por Herodes alguns poucos anos antes de ser destruído em meio à guerra com os romanos. O templo ele ficava em cima de um monte que aproveitava um declive de quase 15 andares para o solo. Imagina uma edificação que sobe em 15 andares e tem esse declive, né? O pátio dos gentios, que nós vimos lá no capítulo 11, né, falando sobre esse pátio dos gentios, o tamanho dele era equivalente a aproximadamente 5 campos de futebol. Era muito luxo, era empregado ali, muito ouro, muita prata, muito cedro, mármore branco, muitos itens caros foram empregados ali naquele templo. Eu já falei sobre ele, o historiador Flávio Joséfo, que foi contemporâneo aqui dos discípulos. Ele viveu no 1º século, nasceu no ano de 37 depois de Cristo e morreu no ano 100, então ele foi contemporâneo desse período. Ele narra em um dos seus livros, falando sobre o templo, ele narra que as colunas do templo eram tão grandes que mesmo 3 homens adultos grandes que fossem rodear essa coluna com os braços estendidos, eles ficariam tocando somente a ponta dos dedos uns dos outros. O tamanho era o diâmetro das colunas do pórtico lá do templo. Muito, muito grandioso. O mesmo Flávio Joséfo, ele diz que essas pedras que são citadas por esse discípulo eram blocos únicos de 18 metros de comprimento. Então imagina, irmãos, uma pedra, né, um único bloco de calcário, de pedra, com 18 metros de comprimento. É muito grande. É algo realmente grandioso, bonito, belo.
A grandiosidade do templo é realmente difícil de explicar, difícil de imaginar para nós que não podemos ver essa grandiosidade. Não é à toa que chamou a atenção desse discípulo. Não é à toa que esse discípulo estava impressionado, estava orgulhoso daquele monumento. Mas observem no versículo 2, irmãos. Mas Jesus não estava impressionado. O Senhor Jesus não estava impressionado. O que ele diz é: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo isso ruirá. E tudo ruiu mesmo, irmãos. No ano de 70, após uma revolução judaica que culminou, né, numa grande guerra, né, a cidade de Jerusalém, o templo, foi devastado pelo imperador Tito. Na época, general Tito. Depois se tornou imperador. Ele devastou, ele humilhou aquela cidade. Até hoje existe um arco, o Arco de Tito, que celebra essa guerra do ano 70. Não ficou pedra sobre pedra. E imaginem, você ouvir, né, uma profecia como essa do Senhor, pedras de 18 metros, não vai ficar pedra sobre pedra. Como assim? E cada uma dessas profecias se cumpriram detalhadamente, irmãos. Cada uma dessas, rumores de guerra, tudo isso, se você for ler o livro lá do Flávio Joséfo, você vai ver detalhadamente. É um livro que não é bíblico, né? É uma literatura extra-bíblica. Rumores de guerras que aconteceram antes daqui, guerras que aconteceram, fome, terremotos, tudo isso foi detalhadamente aconteceu. Em relação a essa questão das pedras, ele relata no livro que em certo momento da destruição, da invasão pelo povo romano, um dos soldados lançou não sei o nome agora, tinha um tipo de bomba para incendiar, né? Incendiária. Então, essa bomba incendiária pegou o teto, onde tinha muita madeira, e começou a tocar fogo em tudo. E ao tocar fogo no templo, todo o ouro que ficava no teto começou a derreter. E esse ouro começou a infiltrar entre estas pedras. Quando tudo esfriou, os romanos usaram aqueles destroços do templo como se fosse uma mina de ouro. Como fizeram pessoas fazem as minas de ouro por aí, Serra Pelada, por exemplo, né? E então eles começaram a virar todas as pedras, a quebrar pedaço por pedaço, para que nada ficasse inteiro, para resgatar todo o ouro que havia fundido ali, cumprindo então a profecia do Senhor, que dizia, né, que foi onde foi relatado, que não ficaria pedra sobre pedra. Não ficou, tudo foi revirado. Todas as profecias que são feitas aqui foram cumpridas. E todas estas, eu vou falar melhor sobre isso nas próximas mensagens, com a graça do Senhor. Todas essas profecias que estão aqui com esses eventos relacionados à destruição do templo e à queda de Jerusalém, são uma espécie de tipo na nossa linguagem batista pactual, né? Uma espécie de tipo, uma espécie de padrão. É uma espécie de prefiguração daquilo que aconteceria no final dos tempos. Então, o cumprimento aqui dessas profecias, tanto foi lá no ano de 70, como é um cumprimento que vem acontecendo desde a ascensão do Senhor até o dia do Senhor, quando ele retornar. É algo que aponta para todos os eventos que aconteceriam ao longo desse período de início das dores, né? A expressão que é utilizada aqui, do princípio das dores. Vês estas grandes construções? Perguntou o Senhor para o discípulo. Vês? Olhe novamente. Olhe mais atentamente. Veja o que os outros não veem. Não seja iludido pelas miragens desse mundo. Veja além. Não permita que os teus olhos te enganem pela grandiosidade dessas pedras. O templo, ele havia falhado. O Senhor Jesus já tinha falado sobre isso, já tinha ensinado isso aos discípulos. O templo, mesmo com toda a sua grandiosidade, com toda a sua pompa, havia falhado. Ele foi corrompido em seu propósito de estabelecer relacionamento de Deus para com o seu povo e de atrair os gentios. O Senhor, inclusive, utilizou 2 textos
de profetas do Antigo Testamento para relatar isso, para julgar o templo. Lá em Marcos 11, versículo 15 a 19, nós vimos que o Senhor cita os textos de Isaías e de Jeremias. É o texto lá sobre os salteadores, né? Sobre o covil de salteadores e sobre essa casa que deveria ser casa de oração para todas as nações, para os gentios, foi transformada em um covil de salteadores. O templo foi julgado e condenado por Deus. Assim como aquela figueira, as suas folhas verdes não eram suficientes. Não importava o quão grandioso ele fosse. Não importava o quão orgulhosos, impressionados ou confiantes os judeus estivessem com aquelas construções. Não importa. Deus não estava impressionado com aquilo. E aqui nós aprendemos uma importante lição, irmãos. Deus não se impressiona com a força do seu braço, com os teus feitos, com as obras das tuas mãos. Deus não se impressiona. Não importa o que você faça, sem fé é impossível agradar a Deus, como o autor de Hebreus nos diz lá em capítulo 11, versículo 6. Sem Cristo, todas as tuas obras não passam de trapos de imundície. Não adianta buscar agradar a Deus, não adianta buscar impressionar a Deus por qualquer que seja a tua obra, por qualquer que seja a feitura das tuas mãos, não adianta. A Europa, eu não viajo toda semana para a Europa não, viu, irmãos? Mas a Europa, ela está repleta de edificações maravilhosas, de catedrais lindas. Dá para ir no Google aí, dá para ver. Prédios imponentes, prédios estes que abrigaram grandes igrejas no passado e que hoje, muitos e muitos destes são bares, são boates, são igrejas, mas igrejas liberais, igrejas que não são fiéis à palavra do Senhor, ao testemunho de Cristo, ruíram espiritualmente. Ainda estão lá, as edificações ainda estão lá, mas são somente pedras. O Senhor não é impressionado por qualquer que seja o empreendimento que você faça à parte dele, separado dele. Seja uma carreira perfeita que você esteja construindo ou planejando, isso não impressiona Deus. Seja a família perfeita, sabe aquela família de comercial de margarina? O comercial de margarina que tinha antigamente, né? Aquela família, primeiro o pessoal era tudo louro, né? Hoje em dia o pessoal não faz mais isso, que é racismo, né? O pessoal tudo louro, né? O pessoal alto, bonito, né? Assim, comendo um negócio assim bonito lá. Era a família perfeita de margarina. Comercial de margarina. Com filhos super educados, preparados para ter destaque e status na sociedade, mas que não estão sendo preparados para conhecer, amar e testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Isso não impressiona Deus. Não adianta quantos comerciais de margarina você faça com a sua família. Se você tem edificado uma família simplesmente para prestar contas moralmente, intelectualmente, socialmente, o Senhor não se impressiona com isso. O Senhor não se impressiona com o ser humano perfeito que você está edificando. Sabe, quando você se coloca ali como o cara, né? Ou não sei, a cara, pode dizer, a cara também pode, não, mas o cara, né? Atuante, orgulhoso dos seus feitos, inclusive do seu serviço na igreja. Imagina aí, orgulhoso do seu serviço na igreja, do que você tem construído em meio a este mundo ou na igreja.
cheio de planos e realizações, isso não impressiona a Deus se não estiver ancorado em Cristo. Se isso não vier da fé, não agrada a Deus. Se isso não for feito para a glória de Deus, não agrada a Deus, não impressiona a Deus, não adianta. Se o propósito para o qual você foi feito, assim como o templo foi feito para um propósito. Se o propósito para o qual você foi feito, se o propósito para o qual você foi chamado, o seu propósito na sua família, no seu emprego, na igreja que você congrega, se esse propósito não está sendo cumprido, se em tudo isto que você tem edificado, Deus não está sendo glorificado, tudo que você está edificando são pedras, e pedras serão derribadas. Vede aquilo que você tem edificado. Vigie em relação àquilo que você tem edificado. Olhe com atenção. Não permita que os teus olhos te enganem. O que você tem edificado? O que você tem edificado na sua família? Em você mesmo? Na igreja do Senhor? O que você tem edificado? Você tem se dedicado mais à treliça ou à videira? Eu acho fantástica essa ilustração da treliça e da videira. Porque nos coloca para refletirmos, para pensarmos. Quem não leu o livro A Treliça e a Videira, leia. É importante demais. Porque a treliça, a estrutura, é importante. É importante para dar sustentação à videira. É importante para fortalecer a videira. Mas a vida está na videira, não está na treliça. Você tem se dedicado mais à treliça ou à videira? Você tem sido ofuscado pelas miragens deste mundo e tem sido fascinado, deslumbrado com aquilo que este mundo diz que é grandioso, com as grandes construções, com as grandes pedras que existem aí por esse mundo, falando de maneira figurada, é claro? Ou você tem discernido biblicamente o que agrada e o que não agrada a Deus? Atenção, cuidado, irmãos. Vede o que você tem construído, o que tem te impressionado e o que tem conquistado o teu coração. Alguns discípulos perceberam algo além da fala, que foi um pouco além na fala do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler versículos 3 e 4. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, tem uma simbologia muito forte aqui, irmãos. Do Senhor está no Monte das Oliveiras, é muito similar ao que é dito lá em Daniel, sobre o Senhor Deus, julgando este mundo, com o pé no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Estes discípulos associaram, muito provavelmente lembrando dos profetas escatológicos, como Daniel, que eu acabei de citar, eles lembraram que eles perceberam ali que existia uma relação entre a destruição do templo e eventos ainda mais distantes, ou eventos que eles esperavam, na verdade. A vinda do reino de Deus. É claro que eles ainda refletiam sobre isso de maneira imperfeita. Inclusive no livro de Atos, capítulo 1 de Atos, nós vemos ainda essa imagem impregnada na mente dos discípulos. Aquilo que o Senhor tanto combateu ainda, mas que eles ainda resistiam de associar o reino de Deus, o reino que eles esperavam, o reino messiânico, com aquele reino político poderoso. Eles ainda esperavam, mas eles associaram aqui. Capítulo 1, versículos 6 e 7 de Atos, só para os irmãos lembrarem, diz assim, então os que estavam reunidos após a ressurreição do Senhor, no período que ele estava ali depois de ressurreto com os discípulos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Se tivesse um cearense entre os discípulos, eles diriam ali, né? Bufo, né? Não era esse o intuito do que o Senhor estava fazendo ali.
Mas é a partir dessa pergunta dupla que esses discípulos fazem que o Senhor desenvolveu todo esse sermão do capítulo 13. E ele estabeleceu, sim, como eu já comentei, nós vamos ver em próximas mensagens, uma conexão entre a destruição do templo, os eventos que envolveriam a destruição do templo e algo ainda maior, o grande dia do Senhor, quando, assim como o templo, todo esse mundo será julgado. Mas isso nós vamos ver em uma próxima mensagem. No ponto 2, então, nós temos a exortação a vigiarmos diante dessa pergunta dos discípulos, a vigiarmos para que não permitamos que os nossos ouvidos nos enganem. Então, o segundo ponto, lembrando, vigie, não permita que os teus ouvidos te enganem. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 8, segundo ponto. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Tudo isso aconteceu de maneira precisa, irmãos, ao longo de todo esse período até a destruição do templo. E como eu falei, é um tipo do que está acontecendo até a segunda vinda do Senhor. Mas é no versículo 5 que essa palavra, que é traduzida aqui como vede, ela é usada pela segunda vez. E ela agora, nesse versículo 5, ela traz um sentido muito mais claro em relação à vigilância necessária pelos discípulos ao longo do caminho do discipulado. Agora o que nós temos aqui é uma ordem que é dada pelo Senhor aos discípulos. Vede, é uma ordem, e é aquele tipo de ordem contínua que eu já comentei algumas vezes com os irmãos, né? Aquele imperativo presente, onde a ordem ela deve ser obedecida continuamente. Continuamente eles devem estar atentos, continuamente eles devem observar e vigiar. A ideia geral dessa ordem aqui é um chamado ao discernimento. A ideia é estar preparado para discernir sobre algo que é importante, sobre algo que, se não for discernido, pode custar a vida de alguém. Essa é a ideia geral dessa palavra. O que nós temos aqui, irmãos, é um chamado à responsabilidade de discernir a verdade, independente de quão lógica e quão atraente for a mentira, porque a nós nos foi dada essa capacidade de discernir. O pastor Livando, essa semana, acho que foi nessa semana, ele fez um comentário nos grupos, né, no grupo da igreja, sobre essa nossa responsabilidade que temos de, por conta da verdade que recebemos, proclamarmos essa verdade e anunciarmos essa verdade a este mundo que perece, em meio principalmente ao momento pontual que nós vivemos. A nós, irmãos, foram confiados os mistérios de Deus. Nós lemos versículos sobre isso hoje pela manhã. Nós sabemos o que este mundo não sabe. Nós temos a solução para o desespero desse mundo. A solução, é claro, não está em nós, mas no Evangelho que nos foi dado. E se essa verdade nos foi dada, nós temos a responsabilidade de proclamar essa verdade continuamente. A verdade do Evangelho a estes que perecem e também lembrando a cada um dos irmãos sobre esse Evangelho, sobre a verdade desse Evangelho. Nós somos aqueles que brilham trazendo a luz de Cristo a esse mundo, iluminando, livrando do engano e não sendo enganados. É para isso, irmãos, para que não sejamos enganados por este mundo, como o Senhor alerta aqui, como o Senhor ordena, vede que ninguém vos engane. É para que não sejamos enganados que nós somos instruídos aqui nessa igreja. É para que não sejamos enganados, pelo contrário, sejamos luz e tragamos a verdade a este mundo. É que nós ouvimos o que nós ouvimos deste púlpito. Não permita que os teus ouvidos te enganem por aí. Não permita.
Pelo contrário, combata o engano que certamente cada um aqui ouve por aí. Combata esse engano com a verdade que você recebeu da parte de Cristo. Certamente, irmãos, certamente, dia após dia, em meio à rotina de cada um de nós aqui, certamente nós somos confrontados, nós duelamos contra a mentira, contra falsos ensinos. E nós que recebemos a verdade, nós que fomos alertados e que somos alertados continuamente, nós somos responsáveis por nos mantermos fiéis, por guardarmos nossos ouvidos de tais mentiras e por proclamarmos a verdade em oposição a essas mentiras. O Senhor alerta aqui, no versículo 6, que muitos virão em seu nome, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E muitos, desde o primeiro século, irmãos, têm se levantado, enganando outros tantos. Foi assim desde os primeiros anos da igreja. É interessante, irmãos, se você ler esse capítulo 13, principalmente se você ler a partir desse versículo 6 até o versículo 13, parece que nós estamos vendo parece que esses versículos foram comentados lá no livro de Atos. Parece que o livro de Atos dos Apóstolos é um comentário desses versículos, porque é o que nós encontramos demais. Inclusive, não sei se os irmãos lembram, quando Gamaliel está ali junto com outros fariseus, Gamaliel que foi mestre de Paulo, né? Quando ele está com outros fariseus ali, julgando aos discípulos que pregavam a Cristo, né? Pregavam sobre Cristo, ele cita alguns que se levantaram como sendo falsos mestres, e que caíram, e que morreram. Teudas, se não me engano, é um destes, que se levantaram como falsos mestres. Desde o início da igreja, desde muito cedo, falsos mestres se levantaram. Inclusive, a própria revolução, que culminou na destruição do templo no ano 70, foi conduzida por um destes falsos mestres, que se levantou dizendo ser ele o Messias. E acabou na destruição do templo de Jerusalém. Muitos são enganados por aqueles que alegam vir e falar em nome de Jesus, inclusive nos dias de hoje. Mas nós somos aqueles que discernem a verdade. Nós somos aqueles que discernem que esse mundo está doente, que a raiz do problema é o pecado. Nós somos aqueles que discernem sobre o que está acontecendo quando ouvimos rumores de guerras, quando ouvimos sobre guerras, quando ouvimos sobre toda essa loucura política e toda essa instabilidade que em todo o mundo acontece sobre o veio da política. Nós somos aqueles que discernem o que está acontecendo quando catástrofes acontecem, quando tragédias acontecem, quando pestes. O evangelista Marcos não fala aqui em pestes, mas Lucas, tratando desse mesmo relato, ele adiciona as pestes. Nós discernimos, a nós foi dada a verdade para discernirmos o que está acontecendo quando pestes nos assolam este mundo, como a Covid, como as pandemias que acontecem, que vêm e vão. Nós podemos discernir. Nós temos a solução a ser dada a este mundo que sofre em meio a isso. Tudo isso não pode nos assustar. Não é o fim, é o que o Senhor diz aqui. Essas guerras, esses rumores de guerra, fome, tragédias, terremotos, isso não é o fim. É só o princípio das dores. Isso não pode nos assustar, não pode nos surpreender. Nós sabemos o que está acontecendo, nós fomos alertados. Nós vivemos o princípio das dores ainda, desde a ascensão do Senhor Jesus Cristo até a manifestação daquele que se levantará como anticristo. É isso que nós veremos. Tragédias, guerras, violência, fome, pestes. Tais profecias que foram dadas aqui, irmãos, não são simplesmente para que conheçamos o futuro. Não, são alertas para que nós nos mantenhamos fiéis no presente, para que os nossos olhos estejam direcionados para o lugar correto.
para que os nossos olhos e os nossos ouvidos vejam e escutem a verdade. Para que nós não sejamos enganados. Para que quando vierem guerras e rumores de guerras, nós lembremos da nossa esperança, da esperança que nós temos e que não está neste mundo. E que um dia o nosso rei voltará e não haverá mais guerra. Não haverá. Quando esses relatos, essas profecias nos foram dadas para quando virem a natureza, as tragédias da natureza, os terremotos, as dificuldades da natureza, as doenças, os vírus, a fome, seja lá o que for, nós possamos nos lembrar que a nossa esperança não está nesse mundo. E que um dia Ele retornará e enxugará toda lágrima. Tais relatos, tais profecias, tais predições que foram dadas aqui pelo Senhor, nos exortam, irmãos, a quando vermos aquilo que foi dito que aconteceria, acontecendo, nos exortam a olharmos para o nosso presente e vermos, enxergarmos, discernirmos se estamos vivendo em fidelidade para com o nosso Senhor. Se a esperança que nós dizemos que temos, ela se sustenta pela fidelidade que vivemos. É para isso que nós lemos, é com esse propósito que nós lemos cada uma dessas predições. Nós veremos na próxima mensagem sobre o terceiro ponto, para vigiarmos não permitindo que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade nos engane, para que nós consigamos manter o nosso foco neste mundo, vivendo de acordo com quem nós somos. E eu fiz questão de não tratar desse ponto hoje, irmãos, porque nós temos visto muito sobre isso. Evangelização, discipulado, a missão que nos foi dada, o papel da igreja, o papel de cada um de nós. E aqui isso fica muito claro, em meio às tribulações, em meio às perseguições, o crente sendo utilizado como instrumento de testemunho do Evangelho pelo Senhor. É isso que nós vemos do versículo 9 até o versículo 13. E é isso que o Senhor, por meio de sua graça, nos permitirá sermos instruídos em uma próxima mensagem. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós te pedimos aqui, confiando no nome do Senhor Jesus Cristo somente, nos apegando somente a Ele, nós te pedimos que o Senhor, Pai, que o Senhor nos edifique por meio da tua palavra. Que cada ensino que nós recebemos aqui nos coloque em atenção, vigilantes, para que não sejamos enganados pelos nossos olhos, com o fascínio desse mundo, com a grandiosidade daquilo que enxergamos, sabendo que se não estamos em Cristo, se não buscamos a tua glória, tudo isso cairá, como nós já cantamos hoje aqui. Ó Senhor, guarda-nos de sermos enganados por nossos olhos, por nossos ouvidos, que ao invés de sermos enganados pelos falsos mestres que o tempo todo se levantam, que nós sejamos testemunhas firmes, colunas firmes da verdade do teu santo evangelho, proclamando essa verdade por meio de palavras e de nossas vidas também. Abençoa a tua igreja, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém.